Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Bom dia, meu amado, você que tem acompanhado o nosso programa. Nós estamos aqui, novamente, para levar a palavra de Deus ao seu coração. Semana passada nós falamos sobre fé. Fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, hoje, vou aumentar um pouquinho mais a tua fé. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse propósito do Senhor. Tá bom, meu amado? Mas antes você vai estar aí assistindo aí um videozinho, a vinheta, que fizeram aí das nossas redes sociais, e logo em seguida nós retornaremos. Olá, nós somos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. E neste momento nós gostaríamos de convidar você para participar dos diversos eventos que nós temos na nossa igreja. É isso mesmo, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do nosso ministério através da nossa página no Facebook, Ministério Aviva as Nações, onde ali você vai encontrar muitas fotos de mover de Deus, tanto na igreja sede, como nos núcleos, nos avivalares. Eu tenho certeza absoluta que você será impactado pelo poder de Deus. É isso aí. Também gostaria de estar falando sobre o nosso canal no YouTube, onde você vai estar acompanhando ali vários vídeos de pregações, o nosso programa Transformando Vidas, peças e muito mais. E também, não se esqueça, lá no YouTube, dá um like, se inscreva no nosso canal e compartilha ele. Nós temos também a nossa página no Aviva Jovens. Lá você pode acompanhar todos os nossos eventos focados nos jovens, para que eles venham, em nome de Jesus, colaborar para a transformação da nossa geração. Aviva as Nações 2016, você é um de nós. Glória a Deus. Então você assistiu esse chamado nas nossas redes sociais. Se você quiser nos acompanhar, ver o nosso trabalho, Nós temos o trabalho Avivalar, que na realidade funciona ali o começo de uma célula com um embrionário, aquele que está começando, Então, já vai aprendendo a falar a palavra do Senhor, orar. Então, a pessoa que está começando é muito importante, porque as pessoas têm uma fobia muito grande de falar em público. E dentro de uma Avivalar, ela começa a perder esse medo de estar falando, pegar um violão, tocar. Eu também comecei dessa maneira, eu tinha um medo muito grande de falar em público. Aliás, já foi feita uma pesquisa, uma das maiores fobias do ser humano é falar em público. As pessoas, elas têm assim um pavor. Existem pessoas que até saem de um ambiente. No começo também, quando eu chegava, por exemplo, num local que eu percebia que eles iam me chamar, minha vontade era correr. Era sair daquele local correndo. Então eu ficava assim, começava a suar e, tudo era um negócio assim cruel, Até o canto assim da boca começava a repuxar de tanto medo de alguém me convidar para falar. Hoje já é diferente, A gente já chega em local, a gente fica assim com a vontade de falar, porque significa que nós somos libertos disso. Então isso daí, dentro de um avivalar, ele começa a orar ali naquela casa, ministrar a palavra do Senhor, ler um texto ali da palavra, ora. Então já é um treinamento muito grande. Enquanto vidas estão sendo ali ganhas ou alcançadas, a pessoa também está passando por uma libertação, a pessoa que está ministrando, perdendo aquele medo. Então é importantíssimo tudo isso na nossa vida. Então temos o nosso Avivalar, você pode acompanhar, temos os nossos núcleos, nós temos em várias cidades aqui da região metropolitana de São Paulo, chamada aqui a Grande São Paulo. Nós temos várias cidades,
por exemplo, Cotia, nós temos em Itapevi, Jandira, nós temos em Carapicuíba, nós temos em Osasco, Taboão da Serra, e pretendemos, né, abrir em lugares assim também bem próximo aqui. Temos em Itapecerica da Serra, um pouquinho mais distante, Cajamar. Então, fica aqui nessa região metropolitana, na Grande São Paulo. E você pode estar acompanhando também, né, por exemplo, a Viva Jovens, que é um trabalho que eles fazem com jovens, tem jovens comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. Uma boa parte já dirige uma célula, pregam no núcleo, ministram louvor. Então está havendo um crescimento muito grande na Igreja do Avivamento para as Nações, de jovens comprometidos com a obra do Senhor. Tem os nossos acampamentos, tem também o nosso congresso, né? Você pode estar acompanhando aí o nosso congresso, que nós tivemos aí essa semana, um congresso maravilhoso. Então você pode estar acompanhando pelas redes sociais, só entrar e tem a página minha, né, Apóstolo Rovilson de Oliveira, e eu creio que você vai ser ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Então, eu gostaria de estar ministrando a palavra do Senhor, mas antes disso você vai acompanhar um videozinho feito nossos irmãos aqui na igreja sede. Alguns líderes, eles estiveram fazendo uma apresentação. Então você vai acompanhar essa apresentação. Houve um mover do Espírito Santo muito gostoso, e logo em seguida nós retornaremos.
Glória a Deus. Então você acompanhou o nosso videozinho, né? Um grupo de homens louvando o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Foi uma apresentação assim muito rica espiritualmente falando. Nós vamos compartilhar com você hoje Mateus capítulo 7, versículo 7. É fácil guardar, né? Então Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Não tem problema nenhum você guardar. Então quero ler. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Vou ler agora também o versículo 8. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, versículos 7 e 8. Então veja bem, minha amada, aqui na minha Bíblia, no tema está escrito persistência na oração. Falando aquilo que nós estivemos pregando a semana passada sobre fé, quando a pessoa, por exemplo, ela tem fé, ela persiste na oração. Aqui não está dizendo, ele vai até um determinado, período orando, ele persiste. Quando nós lemos Romanos 12, 12, diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Eu tenho usado esse versículo há décadas, praticamente desde quando eu comecei a entender a palavra de Deus, eu tenho usado esse versículo, Romanos 12, 12. Então ali o que fala? Para eu ter esperança, eu preciso ter fé, Lembra da semana passada? Porque senão um pensamento positivo, você tem esperança por um período de tempo, depois acaba. Pensamento positivo. Agora a fé não. A fé, aquela esperança, ela vai fortalecendo cada vez mais. E como que a gente fortalece essa esperança? Ouvindo a palavra do Senhor. Por exemplo, trazendo aqui, o que que diz? Persistência na oração. Peçam, e lhes será dado. Nós temos um erro muito grande. E isso não é a Bíblia. A Bíblia, em lugar nenhum na Bíblia, menciona isso. Você não vai ver, por exemplo, nenhuma atitude, tanto lá de Noé, de Abraão, de Isaac. Você não vai ver isso na vida dos homens de Deus, você não vai ver isso na palavra. Mas nós temos um pensamento, que vem através de religiosidade, que Deus, parece que existe uma fila, no céu, para Deus atender a pessoa. Então isso é relacionado mais com o negócio de homem, Deus não existe isso, irmão. Deus ocupa todo o universo. E não existe fila. Então nós agimos da seguinte maneira: bom, eu estou com esse probleminha aqui, aí não preciso nem pedir para Deus, porque esse probleminha eu vou levando ele. Tem gente com um problema maior do que o meu. Então eu vou deixar essa pessoa entrar na minha frente para pedir oração, para Deus atender. Não é assim que funciona, meu irmão. Não existe para Deus probleminha. Existem pessoas que buscam a Deus, que pedem. Por que existem pessoas que estão com um problema muito difícil e não conseguem? E às vezes outro está com um probleminha e consegue, porque ele pede para o Senhor. Pedir para Deus é uma atitude de humildade, é deixar Deus agir naquela situação. Então, na realidade, a pessoa está agindo assim com aquele espírito de religiosidade, aquele espírito, parece que ele se torna uma pessoa misericordiosa. Eu não vou pedir isso para Deus, não. Sabe por quê? Porque tem tanta gente pior. Porque tudo bem, se você considerar, para não ficar reclamando, murmurando, quando você fala, puxa vida, meu problema é tão pequeno, mediante tanta coisa, tudo bem, é outra atitude. Você pode se considerar dessa maneira, Olha, o meu problema, mediante aquilo que a pessoa está passando, meu problema é um probleminha.
Isso é uma atitude para a pessoa não ficar reclamando, ficar murmurando. Agora, com relação a pedir, não importa se o problema é pequeno ou grande, irmão. Não existe fila no céu. Está dizendo assim, peçam. Ou está dizendo, olha, você que tem um probleminha, não peça não, deixa para outro que tem um problemão pedir. Talvez, parece que tem uma placa lá, né? Assim, né? Parece que Deus está dentro do escritório, ou está dentro de uma sala. Aí tem uma placa dizendo ali, olha, você que tem um probleminha pequeno, não peça nada não. Deixa, Deus só responde aquele problema grande, né? Aquele problemão. Não existe isso. Não existe. Quantas vezes, né, a gente usa até uma expressão, claro que hoje você tem aí outras maneiras, mas quantas vezes você está diante de um problema, por exemplo, falta de energia em casa, você precisa ali, né, de um palito de fósforo, não tem, é um negocinho mínimo, mas aquele palito de fósforo naquele momento é um negócio que vai ajudar e muito. E a gente fala, Deus, eu nem sei se tem, se eu comprei ou não, mas Senhor, me mostra onde tem um palito de fósforo, ali um pouquinho, Deus mostra uma caixa de fósforo. Não é? Deus providenciou aquilo. Ah, não, eu não vou pedir isso para Deus, não, porque tem um que... Não, Deus quer participar de tudo na nossa vida. Tudo Ele quer participar. Tudo. Quantas vezes você perde alguma coisa, né? Em casa, puxa vida, aonde que eu coloquei ali a minha carteira? Onde está? Ah, não, eu não vou pedir isso para Deus, não, porque tem gente que está com problema. Não, eu peço, eu esqueci onde está. Porque de repente, aquele não sabe onde deixou a carteira, aquilo ali se torna, né, meio complicado. Você passa o dia tenso. Ah, Senhor, onde que eu coloquei? Ali um pouquinho. Você vê o Espírito Santo te orientando aonde foi deixado aquilo. Então, amados, peça. Não está dizendo se o problemão é só problemão. Peça. Ou seja, um grande problema, uma coisinha mínima, fala com o Senhor. O Senhor quer participar da nossa vida. Ele quer ter acesso à nossa vida. Ah, mas Deus já tem acesso a mim. Talvez tenha acesso de vez em quando. De vez em quando. Talvez só uma vez por semana, não é? Só uma vez por semana. Não, Deus quer participar. Deus, Ele está em todo lugar. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Fale com Ele. Não fica limitando Deus, igual nós entendemos, por exemplo, dentro de uma sala e tem uma pessoa ali que precisa ouvir um por um. Não, Deus, Ele ouve todos os problemas, todos os pedidos ao mesmo tempo. Todos. Então não importa, esse negócio é bem simples, mas fale com o Senhor. Peça. E lhe será dado. Ter fé. Mas por que não acontece isso comigo? Porque você não tem fé. Ora desconfiando. Aí não tem como agir. Tá? Busquem e encontrarão. Atitude. Tem que buscar. E encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Quer dizer, tem que tomar uma atitude na vida. Não é só ficar ali, a porta está fechada. A porta está fechada. A porta está fechada. Bata. Você vê que Deus, Ele está nos orientando para que eu possa ter persistência na oração, lutar por aquilo. Lutar por aquilo. É uma coisa que está de acordo com a palavra. Lute por aquilo. Acho que a gente tem medo de pedir. Tem medo de persistir. Acho que eu vou incomodar muito a Deus. Não. Quando nós lemos Lucas capítulo 18, fala ali, né, do juiz e da viúva. Então aquela mulher, ela foi persistente.
Então a Bíblia sempre vai trabalhar com essa palavra persistente, perseverança, porque esses homens venceram. Pessoas na igreja que vencem, que vê situações assim sendo totalmente mudadas, situações adversas, né? Situações assim cruéis, que eles vê mudar, porque eles foram perseverantes naquilo, eles lutaram por aquilo. Agora tem outros que não. Lute, persevere naquilo. Então aqui a gente vê, né? Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Mas está dizendo para bater. Não é para ficar contemplando, né? Olhando. Então bata. Atitude. Pois todo aquele que pede recebe. Aquilo que você colocou diante do Senhor. Talvez essa semana você está colocando, Senhor, olha, eu estou aí, né, desempregado. Ah, mas tem gente pior do que eu, não vou nem pedir. Não peça. Talvez aquele que está pior que você não pede, ele acha que não precisa. Peça. Quando nós pedimos, nós estamos dando lugar para Deus agir naquela situação, para Deus agir naquele problema. Mas Deus já não sabe. Ele sabe, só que Deus, ele não invade a nossa vida, ele não invade o meu livre-arbítrio. Por isso que ele está dizendo, peça. Se é para pedir, é porque eu vou falar, Senhor, eu estou diante dessa situação, esteja agindo ali para mim, Senhor. Essa atitude de pessoas humildes, estou deixando Deus. Mas ele sabe, mas ele está dizendo para pedir. A Bíblia diz aqui. Então nós temos que pedir. E é o que acontece? Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Tá? Então não fica parado, olhando a situação, vendo o que vai acontecer. Parece que até contemplando, né, a derrota. Você tem que ser um contemplador de vitória, meu amado, não de derrota. Tá? Contemplador de vitória. Você pode estar passando por um problema, tem naquele período de tribulação, de luta ali, que Deus, né, você entrou o Senhor entrou com você naquela luta. O Senhor entrou ali, se você pediu, Ele entrou. Então tem aquele momento, esse momento ele vai estar te alimentando através da sua palavra, a tua fé vai estar aumentando, então você vai sair daquela situação mais fortalecido que entrou. O problema não é para nos deixar desfalecido, é para nos fortalecer cada vez mais, para que eu possa não ser simplesmente um crente, né, sei lá, a minha fé, ela precisa ser uma fé contagiante. E para eu ter uma fé contagiante, eu preciso passar por essas situações. Preciso passar por isso. Então, a fé que venha, né, contagiar as outras pessoas. Não é a tua incredulidade, porque a incredulidade também contagia. Contagia para o mal. Se conversar com uma pessoa incrédula é cruel. Ela arruma cada situações assim, absurdas. Também é muito importante, meu amado, você crescer espiritualmente. Então aqui, nós vemos por esse texto, né? Só terminando o versículo. E aquele que bate, a porta será aberta. Então a pessoa teve uma atitude. Ela não ficou ali parada, esperando para ver o que ia acontecer. Você ficar parado esperando aí, achando que Deus sabe todas as coisas, não, peça. Seja uma pessoa persistente, você não está incomodando Deus, não. Você incomoda Deus com o teu pecado, com a tua incredulidade, com a tua murmuração, né, reclamação. Aí a gente incomoda Deus, porque é uma coisa totalmente adversa àquilo que Deus ensina. Agora pedir, falar com o Senhor, colocar os seus problemas diante de você não está incomodando Deus, não. Você está levando Deus a participar dos seus problemas. E Deus quer participar. É fácil você, por exemplo, você é um pai de família,
conduzir a tua família? Claro que não. Você pode até trazer alimento para eles, alimento material, mas não é só de alimento material. Então, você passa por situações adversas. E como que você vai tratar com aquele problema? Peça ao Senhor orientação, como você pode sair daquela situação, né? Saber contornar aquela situação. Então, todos nós atravessamos um momento difícil, mas Deus quer participar, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele quer participar. Quantas vezes a gente vê nas curas de Jesus, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Mas ele não sabia, ele sabia, mas perguntava. Ele quer ouvir, né? Ele quer compartilhar conosco, ele quer participar da nossa vida. Parece que a gente tem medo. Isso é espírito de religiosidade, né? Que a gente vai criando aqueles misticismo, aquelas bobagens que a gente aprende, né? Que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente precisa aprender a palavra para a gente ser liberto disso. Liberto dessas bobagens que a gente fica ouvindo no decorrer da vida e achando que Deus está no meio daquilo. Não está, não. O Senhor quer participar de tudo. Coloque tua vida sentimental, tua vida profissional, tua vida conjugal diante do Senhor, a tua vida física. Se você está sentindo alguma coisa aí, peça para o Senhor: toca aqui, meu corpo e tal. Ele vai. Claro que Ele vai. Ah, não, eu tenho que ir na igreja pedir para o pastor pedir para mim. Mas você pode, aqui ele está dizendo, você pode pedir. Por que você não faz isso? Não tenha medo. Bom, eu acho que o temor a Deus é outra coisa, né? A pessoa parece que tem temor, né? Uma coisa assim totalmente contrária. Então, a pessoa que tem uma vida com Deus, fala com o Senhor, é diferente. Eu vou pedir a Deus agora para que você mude de atitude. Para que você comece a ter uma vida com o Senhor. Então nós vamos ter um momento de oração. Pai amado e poderoso, nós acabamos de ler na Tua palavra, Senhor, sobre a persistência na oração, meu Pai. Muitas vezes nós começamos e passa ali alguns dias, a gente já para, já muda. E a Tua palavra diz que nós temos que persistir, lutar por aquilo. E Senhor, nós não estaremos te incomodando, não. Nós estaremos dando uma oportunidade para Tu participar. E eu creio, Senhor, que Tu quer participar de tudo na nossa vida. Aqui, Senhor, Tu tem liberdade, meu Pai. E eu peço em favor desse nosso ouvinte, Senhor, que ele também possa entender isso, meu Pai. Eu repreendo todo espírito maligno de religiosidade, de ideias que as pessoas vão colocando totalmente oposta à Tua palavra. Mas liberta pelo Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus.